Terça-feira, 29 de maio, começa agora mais um Bom Dia Jacareí. Hoje você acompanha como foi a eleição de mais uma etapa do Câmara Jovem. E fique sabendo quais os projetos que estão na ordem do dia da sessão ordinária que acontece amanhã. E entra em pauta também a discussão de um projeto de lei que limita o repasse de perdas de energia ao consumidor. E para começar essa terça-feira, você acompanha agora as principais manchetes do Brasil e da região no Giro de Notícias. Começamos aí com o Diário do Jacareí. Jacareí lança mapeamento de cadeias produtivas industriais. Aí na foto, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Amagai. Esse será tema hoje também do Bom Dia Jacareí, esse mapeamento. Nós vamos receber o Walker Ferraz aqui com a gente, ele que é diretor de apoio à atividade empresarial em Jacareí. No segundo bloco vamos explorar mais esse tema. Vamos a mais uma manchete, Jornal Vale. Mais de 90% não definiram voto para deputado no Vale. Levantamento mostra que joseenses ainda não sabem quem votar. Campanha incentiva votos em candidatos da região. Está aí uma pesquisa feita na cidade de São José dos Campos. Provavelmente se feita em Jacareí não teríamos um resultado tão diferente assim. Vamos a mais uma manchete. Jornal Folha de São Paulo. Boicote continua, apesar de acordo. Governo fala em infiltração política. Temer diz que a crise será encerrada logo, se Deus quiser. Aí vamos pular a piada e vamos para mais uma manchete. Manchete do Estado de São Paulo. O que mais eles querem? O Estado de São Paulo hoje abre a sua capa com essa foto e uma frase, está aí. Manchete do jornal Estado de São Paulo. Bom, já que a gente está nesse assunto aí da Folha, do Estado, essa que é a temática nacional. Ontem nós saímos aqui também, ontem chegou para nós a informação de que alguns postos de combustível já estavam normalizando o atendimento. Nossa equipe saiu às ruas para conferir. Vamos conferir agora essa matéria. Nossa equipe saiu às ruas porque nos chegou a informação de que alguns postos de combustível já estão normalizando o abastecimento de gasolina nesta tarde de segunda-feira. Vários motoristas já aguardam aqui ao lado direito, na faixa da direita da Rua Barão de Jacareí. Quanto tempo vocês estão na fila aí? Só uma hora só. É certeza que está abastecendo? Diz que é. Você está na fila sem ter certeza? Nenhuma. Bom, nós estávamos imaginando que esta fila era para o posto aqui na Rua Barão de Jacareí, mas chegando aqui ao posto a gente vê que o posto ele ainda continua fechado. E, na verdade, essa fila é para um posto de gasolina que está na rodovia Nilo Máximo ali. Agora sim, vamos nos aproximando do posto. A gente vê já uma outra fila, também com os motociclistas. E dá para notar ali uma viatura da polícia. Bom, a concentração de caminhoneiros aqui no trevo da Gates continua, apesar da notícia e do fato de que alguns postos de combustível na cidade de Jacareí já voltam a ter gasolina para o abastecimento dos veículos na cidade. Muitos motoristas ainda permanecem aqui concentrados, os motoristas de caminhão. E do outro lado aqui, à direita, a gente já vê uma fila que se forma. O pessoal na expectativa de conseguir abastecer o carro após esses dias de desabastecimento nos postos de combustível da cidade de Jacareí. Nós já percorremos aqui, de acordo com o nosso motorista, o Rubens. Já recorremos 2 quilômetros. 2 quilômetros e a fila ainda não terminou. Ela vai até o posto de gasolina que está um pouco mais ali à frente. E do outro lado, aqui da Getúlio Vargas, a gente percebe também que existe outra fila para um posto que está do outro lado ali, da outra via. Lentamente os carros vão sendo reabastecidos na cidade de Jacareí. Também uma fila ali com pessoas que trazem galões nas mãos para tentar reabastecer os seus veículos. Tá, isso foi ontem à tarde, né? Por volta das 4h30 da tarde, alguns postos
que a gente mostra aí já acabaram o combustível, outros postos da cidade que não estavam funcionando ontem, hoje estão funcionando, temos ainda outras filas em outros pontos da cidade, gasolina aí sendo vendida por R$ 4,20, R$ 4,17, que já ultrapassou os R$ 4,00, e a situação é essa, aos poucos parece que está se normalizando a questão do abastecimento de gasolina na cidade de Jacareí. Muitos postos ainda não voltaram. Hoje pela manhã ali na Gates, que a gente viu aí no vídeo, aquela concentração na Praça da Gates diminuiu, alguns caminhões já saíram de lá, seguem ali mais ao longo da avenida, mas alguma movimentação está ocorrendo ali. Acho que ao longo do dia esse quadro pode se alterar. Com a gente aqui, eu nem apresentei, a gente já começou a falar do caminhão, da greve. Rodrigo Vieira, bem-vindo mais uma vez com a gente aqui. Oi, Elton, bom dia Cibele, bom dia a todos. Pois é, os caminhões na Dutra continuam parados, né, Rodrigo? Continuam parados, mas é interessante essa questão principalmente da manchete do Estadão, que coloca eles como se fosse um todo unitário, coeso, exatamente. E na verdade não é, né? Eles têm uma representação aí fragmentada, esses caminhoneiros. Então, muito essa função de alguns locais já terem um abastecimento mais acontecendo, né, de uma forma mais efetiva, você vê que a maioria, ainda a situação ela se permanece, né, ela está inalterada. Muito em função dessa fragmentação representativa desses caminhoneiros, né. Parte da categoria aderiu, né, às reivindicações, às propostas do governo federal, mas em função dessa fragmentação, outras associações desses caminhoneiros não aderiram, principalmente os informais, né? Você tem 70% desses caminhoneiros são informais, os outros 30% eles trabalham na formalidade, nas empresas, né, no caso. Informais que você diz são os autônomos. São os autônomos. Os autônomos são a maioria. Aí tem uma associação que representa os autônomos. Mas mesmo dentro desse grupo dos autônomos, é um grupo muito fragmentado. Você não pode colocar, não é um grupo coeso que tem as mesmas pautas de reivindicação. Você vê agora os petroleiros que declararam uma paralisação aí de 48 horas, né? 2 dias ou 3 dias, se não me engano, a partir de amanhã. 72 horas. 72, então. A pauta de reivindicações deles é completamente diferente da dos caminhoneiros. O que eles querem? Eles querem, que no caso eu entendo como uma reivindicação chave desse movimento, que é o desatrelamento do preço do combustível ao dólar e ao barril do petróleo. Essa desvinculação internacional, né, o que exatamente força esses caminhoneiros a não conseguirem controlar o preço do frete, porque o preço do frete está diretamente associado ao insumo do combustível, ele é o principal insumo que interfere no preço do combustível. Então eles não conseguem trabalhar com uma previsibilidade mínima, né, para aquele que ele está prestando serviço. Na hora dele fechar um serviço, um serviço com um empresário para fazer o frete, ele não consegue colocar no curto, médio prazo, quem dirá longo prazo, o seu custo, né? E o principal custo dessa faixa de trabalhadores é o preço do combustível. Então você trabalha com um preço que não remunera o valor, né? O preço que é, no caso, o frete, que é a principal fonte de renda, principalmente dos informais, porque os informais, no caso os formais, desculpa, eles ainda têm uma margem mínima de salário, ainda que baixo, eles têm um salário mínimo, né? Um salário pequeno, que é compensado por uma diferenciação que se coloca no preço do frete. Então quanto mais ele roda, mais ele ganha. Só que no caso informal, não. O informal só tem o frete. Ele só trabalha com frete. O único preço que ele tem, o único valor que ele recebe é o frete. E o frete está realmente, totalmente, quase que todo associado ao valor do combustível, que no último ano aumentou 60% o preço do diesel, né? Então você cria uma condição realmente complicada. No caso dos petroleiros, eu acho que a reivindicação vai ser mais difícil ainda, porque o petroleiro ele pede essa desvinculação internacional e também, no caso deles, a saída do atual presidente da Petrobras, o Pedro Parente, né? Que é o responsável pela definição da política de preços do combustível no país, que está sendo muito criticada, e essa, como você falou, é o foco do motivo da paralisação dos petroleiros amanhã. Eles não estão fazendo luta salarial, não estão fazendo nada em relação
a essas questões trabalhistas, mas sim o foco da paralisação é a mudança da política de preços. Exatamente, veja, você tem uma condição, uma relação de semelhança entre essas atividades, esses trabalhadores, que são justamente os trabalhadores mais precarizados da classe trabalhadora como um todo. São trabalhadores, em muitos casos, que trabalham na formalidade, mas trabalham em condições precárias. Eles têm, claro, os petroleiros eles têm uma faixa salarial mais elevada do que dos caminhoneiros. Os caminhoneiros eles têm uma faixa salarial em média de 4 salários mínimos, que está muito tanto os informais quanto dos formais, essa remuneração está muito próxima, até porque eles não conseguem também tanta diferença no valor do frete em função da alta do combustível. Então você tem uma equiparação aí de faixa salarial próxima de 4 salários mínimos. No caso dos petroleiros, ele não se enquadra nessa faixa salarial, mas ele se diferencia, ele se iguala aos demais pelas condições precárias de trabalho, né? Que são remunerações mais baixas, né? Jornadas de trabalho alta, né? Mais elevadas do que dos outros trabalhadores. Enfim, você tem uma condição que é uma condição que envolve o setor de serviços como um todo no Brasil, né? Haja vista aquele dado do IBGE de dezembro do ano passado, que mostrou que no ano passado, pela primeira vez na história do trabalho no Brasil, a informalidade superou a formalidade, né? Os informais foram 34,2 milhões de trabalhadores contra 33,2 milhões de trabalhadores na formalidade. Quer dizer, você tem uma nova forma. A gente está entrando, aliás, o Brasil já entrou numa nova etapa dessa morfologia do trabalho. Uma nova forma de trabalho no Brasil, que não mais aquela industrial, né? Que gerou o processo de desenvolvimento a partir da década de 30, 40, principalmente a partir de 1950, 60 e 70, que foi o motor propulsor da economia brasileira, né? A industrialização. Esse processo se transformou, né? Esse modo de produzir riqueza se transformou e hoje o setor de serviço ele engloba grande parte desses trabalhadores, na informalidade principalmente, né? Você vê que muitos deles também têm essa questão do microempreendedor individual, né? Que é uma questão de o cara tem que se virar, né? A pessoa tem que se virar, ela perde emprego e ela tem que buscar meios de sobrevivência, né? E uma dessas questões está, no caso brasileiro, relacionada à informalidade. Só pontuar, Rodrigo, uma diferença entre a informalidade e o autônomo, né? Porque o informal, ele não recolhe, às vezes, nada. Ele está fazendo uma atividade econômica sem nenhum tipo de contribuição previdenciária. E já o autônomo, ele pode sim recolher como pessoa autônoma, quer dizer, ele está numa outra categoria, mas acho que é importante a gente fazer que muitos caminhoneiros, podem existir caminhoneiros que são informais, mas existem os caminhoneiros também que são autônomos, né? Que aí recolhem enquanto pessoa física e contribuem de alguma forma com a questão previdenciária e dos impostos, né? Uhum. Exato. Bom, vamos voltar aqui para a Câmara Municipal de Jacareí, a gente vai continuar falando desses temas. Hoje a gente vai receber o Walker aqui no segundo bloco e vamos falar também da questão industrial, e essa é uma característica forte aqui na nossa cidade, além da prestação de serviços. Vamos conhecer agora os projetos vamos conhecer 2 dos projetos que serão votados amanhã e apreciados aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Vamos lá, o primeiro deles é um projeto de lei do Legislativo 84/2017, que é uma discussão única, denominação da rua Maria Neuza Alves de Andrade Leite, autoria do vereador Juarez Araújo, aí o nome de rua vai ser apreciado aqui e votado pelos vereadores. O segundo projeto já é um projeto de decreto legislativo, discussão única, votação secreta. Ele concede título de cidadania. O autor desta proposta é o vereador Paulinho dos Condutores do PR. Como a gente sempre fala aqui, a votação é secreta. A gente só fica sabendo quem é a pessoa que está sendo indicada se ganhar, senão para não gerar um constrangimento ou algo assim. Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar, tem mais um projeto, né, Rodrigo? Temos mais uma tribuna livre. Quer fazer um comentário dessas 2 indicações, nome de rua e título de cidadania? Sim, no caso da rua Maria Neuza Alves de Andrade Leite, essa fica, na verdade, é a atual rua 6, no Jardim Leblon, né, na zona sul aqui de Jacareí. E no caso do título de cidadania, o título de cidadania, como você pontuou, Elton, ele é uma votação secreta em função dessa condição de não aprovação, né, para você evitar um suposto constrangimento àquele que estaria sendo homenageado, né, no caso. Então é basicamente isso, e esses 2 projetos são projetos simples, relativamente simples, né. E só uma questão também que se coloca na questão do projeto de lei, existe uma decisão recente agora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, saiu, se não me engano, semana passada,
e coloca uma condição de que esse tipo de propositura, esse tipo de projeto de lei, de nome de rua, denominação de rua, não pode ser via legislativo, ou seja, o vereador não poderá mais executar esse tipo de proposta, de denominação de rua. Essa é segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é uma prerrogativa exclusiva do Executivo. Então temos aí uma condição que poderemos estar assistindo aí, no caso, a última votação de um projeto desse tipo aqui no município. Quer dizer, vai passar ao Executivo, então, definir isso. Quer dizer, os vereadores vão poder continuar sugerindo lá para o Executivo, mas isso não vai passar mais por plenário de Câmara Municipal, de acordo com decisão do Tribunal de Justiça. Exatamente. Isso se estende a todas as câmaras do Brasil, Rodrigo, ou foi em relação à nossa Câmara? Não, é uma decisão relativa ao município de Jacareí. Exclusivo ao município. Aqui no Vale existem algumas câmaras outras que cidades que também passaram por isso. Sim, existem outros municípios que já essa proibição quanto à execução do legislativo já é impeditiva. No caso da decisão do Tribunal de Justiça que eu me refiro, que foi semana passada, essa decisão, referente exclusivamente ao município de Jacareí. Isso foi alguém que entrou? Quem que entrou com essa... Quem questionou isso ao Tribunal de Justiça? Já existe um histórico, né? De decisões semelhantes. Então, muito provavelmente, eu não sei o autor, mas nesse caso, eu acho que possivelmente o Ministério Público. Então, você já tem um histórico de decisões semelhantes e que isso gera um efeito cascata, né? E isso vai se multiplicando para outras situações semelhantes, que é o caso aqui de Jacareí. Tá aí, muita gente, sempre que a gente fala de nome de rua, sempre tem alguém aqui que comenta, o vereador ficou dando nome de rua. Então, pode ser que esse seja, nessa legislatura, o último projeto de denominação de rua, e como o Rodrigo está dizendo, pode ser a última aqui na cidade de Jacareí, independentemente desta legislatura. Bom, vamos falar sobre o projeto Câmara Jovem. Vamos conhecer agora mais um representante que foi eleito na escola estadual aqui em Jacareí. A Paola Gonçalves, ela recebeu mais de 90% dos votos lá na escola em que ela estuda. Vamos conhecer melhor a escola e também como foi esse processo. Mais uma escola de Jacareí realizou a votação para escolher o seu representante no projeto Câmara Jovem, promovido pelo Poder Legislativo da cidade. Desta vez, a equipe que coordena as eleições foi até a Escola Estadual Hélia Divino de Souza, no bairro Parque Imperial. E a aluna vencedora do pleito foi Paola Gonçalves, que por meio de incentivo da coordenadora Elaine, topou o desafio. Porque a Helena perguntou se eu queria fazer parte, ela falou que eu estaria ajudando a escola lá numa câmara e eu falei que eu me disponibilizava para fazer esse papel. E eu quero aprender, saber como funciona e me envolver mais no assunto. Para a diretora do colégio, um projeto como esse só engrandece o papel da democracia. E envolver os adolescentes jovens é vital para que o país se desenvolva. Eu acho importante porque o jovem, através desse processo, né, da eleição, ele exerce uma cidadania plena. Ele aprende que política não é só política partidária, que ele pode fazer parte, ele é parte integrante desse processo, ele é parte atuante. A jovem levou 72 dos 78 votos dos demais colegas, quase 93% do total. A diretora espera que Paola aproveite a oportunidade e conheça mais sobre o poder legislativo. Então eu espero, né, através da nossa aluna, que foi a vencedora, que ela venha fazer essa ponte, ela venha trabalhar, mostrar para esses alunos que eles têm voz e que não é só as redes sociais ou só o que eles veem, mas o que eles podem fazer para melhorar. A cerimônia de posse dos 13 vereadores do projeto Câmara Jovem está marcada para o dia 12 de junho, às 10 horas da manhã, no plenário do Legislativo, e vai ter transmissão ao vivo da TV Câmara Jacareí. Obrigada. A aluna recebeu 90% dos votos e mais uma vez foi outra moça, outra menina, outra representante feminina aí para ser vereadora do Câmara Jovem. A Câmara Jovem desse ano vai ter bastante mulheres. A segunda-feira começou com um clima mais ameno, mas hoje, que é terça-feira, será que as temperaturas vão continuar subindo? Acompanhe agora na previsão do tempo desta terça e quarta-feira de outono. Pois é, Cibele, você que nos assiste, as temperaturas
devem estar mesmo mais amenas aqui na cidade de Jacareí. O céu estará limpo na parte da tarde e o tempo estará mais seco. A umidade relativa do ar deve marcar aí por volta de 52% e seguimos sem previsão de chuva na cidade. As temperaturas mínimas variam entre 13 graus de mínima e 25 de máxima. Já amanhã, quarta-feira, poucas alterações nesse quadro. Teremos aquele frio já característico pela manhã, sol à tarde e novamente frio ao anoitecer, sem nebulosidade ao longo do dia. A umidade do ar fica em 49%, sem probabilidades de chuva. Os termômetros variam entre 13 graus de mínima e 26 graus de máxima. E a Biblioteca Municipal de Jacareí oferece cursos gratuitos de Braille, Baixa Visão e Soroban às pessoas com deficiência visual. Vamos conferir mais detalhes em nosso boletim. Você vai ficar sabendo também como fazer as inscrições. Só lembrando, mandar aqui um abraço para o Bruno Vilagra. Ontem, no final do jornal, eu anunciei que o Bruno estaria aqui, mas eu me confundi. A gente tinha, na verdade, essas informações da biblioteca. Um abraço ao Bruno, que é o gestor da biblioteca, das bibliotecas aqui da cidade de Jacareí, sempre em contato com a gente, trazendo as informações para que a gente divulgue aqui no nosso jornal. Fique agora com o boletim. A Biblioteca Municipal Macedo Soares está com inscrições abertas para cursos gratuitos de Braille, Baixa Visão e Soroban. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de maio, diretamente na biblioteca, que fica na Avenida 9 de Julho, número 215, no centro de Jacareí, levando 2 fotos 3x4, documento de identidade e comprovante de endereço. As aulas acontecerão uma vez por semana. Para conferir os dias e os horários de cada curso, acesse o site jacareí.sp.gov.br ou entre em contato pelo telefone 3959-2258. Tá aí, muito obrigado, Karen, pelas informações. Vamos agora voltar então ao projeto, que ainda mais um projeto que será apreciado amanhã. Vamos conhecê-lo agora. Temos aí projeto de lei do Legislativo 16 de 2018, a discussão única institui a Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental, autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade do PSB. Rodrigo, aí temos uma semana, né, para conscientizar e prevenir a alienação parental. O que é alienação parental, Rodrigo? Bom, primeiramente, esse projeto faz uma referência a uma lei federal, né, de 2010. A vereadora se inspirou nessa lei federal que trata sobre esse assunto. E a alienação parental é quando existe um conflito, né, familiar entre os marido e mulher, quando uma separação, e colocam os filhos numa condição de joguete, né? De joguete, emocional, enfim. E normalmente essa relação se dá com pessoas narcísicas, né? E elas têm dificuldade de olhar o outro, né? Entender o outro como alguém ou uma subjetividade diferente da dele, né? São características, de uma forma geral, de pessoas narcísicas que têm essa dificuldade de compreensão, de olhar para o outro, de ver o outro, né? Como uma subjetividade diferente. Você veja, no caso do projeto em si, é uma semana que vai ser realizada, segundo a autora, na semana do dia 25 de abril, né? E palestras, workshops, eventos públicos relacionados ao tema, né? Para justamente tentar trazer a sociedade para expor essa causa, né? Expor esse problema, e que na verdade é um reflexo da nossa sociedade, né? Na verdade, você trabalhar com conscientização, a palavra consciência é uma palavra que não está vinculada especificamente ao ato de você passar uma informação, né, um conhecimento, porque isso não se transmite, na verdade, né? Isso se dá na relação. Como uma sensibilização, né? Você tentar... Exato, isso se dá, como no caso de pais narcísicos, você, na verdade, você tem que primeiro, enfim, ter uma mudança de comportamento, na verdade. Você passa uma mudança de comportamento, na verdade, no caso, né? Porque a gente não cria consciência, a gente estabelece consciência a partir da atividade com o outro, né? Na relação com o outro. Claro que eventos desse tipo, proposições desse tipo, eu não estou desqualificando ou desmerecendo, mas eu estou colocando uma problemática que é muito maior do que você criar só um evento, uma semana de consciência para você tentar trabalhar um tema. Quando, na verdade,
essas questões, elas são intrínsecas das relações humanas, né? Então, eu vejo que essas condições de narcisísticas, né, e no caso de alienação parental, elas são um reflexo da nossa sociedade de hoje, da incapacidade que a gente tem de relacionar com o outro, de estar no espaço público, no espaço da diferença, né? Porque a gente se coloca muito, nesse caso, numa condição muito mais privada, né? Que é uma condição exatamente narcísica, de impossibilitar o diálogo com o outro, né? Então, quando você tem essa impossibilidade, você está, na verdade, restringindo o espaço, que é um espaço de diálogo, de conflito, realmente, de conflito do contraditório, no caso. O conflito não é uma palavra que remete ao confronto, muito pelo contrário, né? O conflito se dá para a gente superar pelo diálogo. Mas quando você coloca condições narcísicas nesse ponto, você impede, você se afasta dessa condição pública, né? de dicotomias, de dialética, né? No caso, para uma condição intrínseca à sua própria subjetividade, a você mesmo, né? Então você se coloca numa condição de você não consegue olhar o outro. E isso, para mim, isso reflete muito a nossa atual condição, né? Não só nacional, mas de um modo de estar no mundo, se perceber na relação com o outro, né? Então, na verdade, a gente criar uma semana para isso é muito mais uma consequência, né, desse processo do que, né, a gente acaba sendo obrigado a parar para uma semana para que as ações públicas procurem fazer esse diálogo. Veja, você coloca uma questão que para mim também está relacionada à judicialização, né, dos modos de vida, né? Hoje a gente busca justiça, por quê? Porque a gente não consegue lidar com os próprios conflitos, né? A gente não consegue dialogar com o outro de uma forma que se coloque a diferença, né? E se entenda a diferença como um processo de construção de algo diferente, de algo novo, né? Não sou eu que estou certo, também não é você que está só certa, né? Essas questões precisam ser trabalhadas na coletividade para que a gente, na nossa atividade, na nossa relação do dia a dia, a gente mude, né? A gente construa algo diferente. Só que quando você bloqueia isso, né? Quando você coloca muros nessas nossas relações, você está fazendo justamente isso, você está privando essa possibilidade de construir algo diferente, de ver o outro, né? Esse narcisismo está muito relacionado a essa falta de olhar para o outro, né? Rodrigo, de maneira bem simplista, assim, a alienação parental é quando o pai fica jogando a criança contra a mãe e a mãe fica jogando a criança contra o pai. É isso? Exatamente. É isso aí. E sobre isso vai ter um momento de tribuna livre também. Sim, você lembrou bem, Sibeli. A gente tem aí, vamos ver aqui, a tribuna livre. Antes da discussão, né, do expediente, antes da ordem do dia, a gente vai ter a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Jacareí. Ana Maria Ribeiro da Silva. Isso, a Ana Maria vai estar aqui. Ela vai usar a tribuna livre, né, o tempo de tribuna livre, para falar desse assunto. Mas no caso, ali o menor é um termo que já está desatualizado, né? Você vê aí o Estatuto da Criança e do Adolescente já não coloca, mas não usa mais esse tipo de menor. Porque você tem um termo pejorativo que está relacionado com delinquência. E na verdade você tem que tratar esse tipo de pessoa como criança e adolescente. Mas aqui no caso da alienação parental está muito mais relacionado à criança, que está mais suscetível a esse tipo de situação do que o adolescente. O adolescente tem mais ferramentas, vamos dizer, psicológicas para diferenciar essas questões familiares. Já a criança não. Então, nesse caso, o menor não vamos tratar como criança, adolescente no caso. Ok. Então, amanhã teremos, além da votação desse projeto, aí a tribuna livre, então, que a presidente da OAB também vai falar sobre esse tema. É um tema que super está sempre sendo discutido, né? Bem discutido. Já gravamos TV Câmara Entrevista sobre isso, Sibeli? Já foi marcado, mas ainda não rolou. Vai acontecer, então tá. Bom, é isso aí. Rodrigo, obrigado pela tua participação. Estamos estourando o nosso tempo aqui. Obrigado, Elton. Obrigado, Sibeli. Obrigado a todos. Vai fazer fila para abastecer, Rodrigo, ou vai esperar? Não vou entrar nessa paranoia. Por enquanto, não. Por enquanto... Até se é extremamente necessário. Estou vindo de carona, estou compartilhando aí é isso aí. O espaço. Muito bom. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta vamos conversar com o Walker Ferraz, que é o diretor de apoio à atividade empresarial aqui em Jacareí. Não sai daí, o Bom Dia Jacareí volta já.
Hoje em dia a gente faz tudo pela internet. Dá pra fazer pesquisa, estudar. Você bate papo, troca mensagens, envia fotos e faz a sua inscrição pro Enem 2018. É só entrar aqui em enem.inep.gov.br/participante. Mas atenção para o prazo. As inscrições vão de 7 a 18 de maio. E mesmo quem fez o pedido de isenção precisa fazer a inscrição. Ministério da Educação, Governo Federal. Felicidade é a esperança de uma vida melhor. Foi por isso que surgiu Criança Feliz. O programa está levando apoio e informação em casa para famílias em todo o Brasil. Afinal, está provado. Cuidados e estímulos adequados nos primeiros anos de vida reduzem a desigualdade e geram muito mais oportunidades no futuro. Criança Feliz. Quanto mais cuidado, mais futuro. Um bebezinho que não conseguia ter o leitinho e eu saber que tem 4 meses que eu tô ajudando ele é muito gratificante. Eu cheguei aqui perdendo ele, né? Algum tempo atrás eu não podia nem tocar assim, só podia chegar na incubadora, botar as mãos para trás e olhar. Eu nunca nem imaginei que eu poderia ajudar alguém. A Luana, para mim, ela é uma pessoa muito importante na vida do meu filho. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. Pessoas como você, que dirigem algo que exige muito mais responsabilidade que um veículo. A vida. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Por isso, seja consciente e evite os acidentes. O que há de mais importante no trânsito somos nós. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Você sabia que o modo de preparar os alimentos pode mudar seu valor nutritivo? Vegetais crus têm mais nutrientes do que os que foram cozidos. No cozimento a vapor, a perda de nutrientes é menor do que cozinhando em água fervente. É porque muitos nutrientes do alimento ficam na água. Preparações fritas, refogadas ou ensopadas perdem valor nutricional por causa do aquecimento e também pelo acréscimo de outros ingredientes, como gorduras. Ou seja, prefira alimentos crus, muito bem lavados ou cozidos, de preferência no vapor, com pouca gordura, sal ou açúcar. Mais detalhes você encontra no Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde.
Saiba mais em www.saude.gov.br/Saúde Brasil. O álcool e o trânsito. No trânsito, pequenas decisões podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Qual a sua decisão? A vida passa pelo trânsito. Detran, Governo de Brasília. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Fala aí, mano. Você que comprou moto só pra dar um rolezinho, vai ir pro trampo, se liga nesses dados. Quase metade dos acidentes fatal são tudo de final de semana, John. A maioria na madruga, John. Siga seguro, chega bem, é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta com um bom dia e o nosso convidado de hoje, nesse segundo bloco, é o diretor de apoio à atividade empresarial aqui de Jacareí, o Walker Ferraz. Bom dia, Walker. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Pela primeira vez a gente não vai conversar sobre água e nem comitê de águas, vamos conversar sobre atividade empresarial aqui em Jacareí. Walker, quais são as atividades empresariais que estão ganhando destaque, que estão crescendo aqui na cidade? Olha, ganhando destaque, a gente está procurando dar destaque a todas ao mesmo tempo, porque desenvolvimento econômico, elas estão todas relacionadas. Então a gente precisa ter um plano, um planejamento para que todas se desenvolvam, porque uma desenvolver a outra não, também tem seu reflexo. Mas destaque mesmo, que a gente tem conseguido mais espaço para poder desenvolver, é serviços, turismo, né? Que
nunca foi trabalhado na cidade. Até agora, Jacareí é município de interesse turístico, né? Como que isso está sendo? A gente tem acompanhado, foram votados aqui projetos na Câmara Municipal sobre o tema, fizemos matéria. Em que pé que está hoje esse desenho de Jacareí cidade turística? Então, para Jacareí ser um município de interesse turístico, para ter essa conotação, para ter esse selo, precisou ser feito um longo trabalho, né? Um dever de casa que não era feito há muito tempo, como a reorganização do Contur, né? A restabelecimento do Funtur, e o Contur é um conselho, né? Então o conselho é formado de pessoas, né? De representantes, e a gente teve que reunir todo mundo, teve que fazer reuniões. Está reuniões mensais, né? E um pessoal bem ativo. Por isso eu digo que disse que nessa fase agora inicial dos trabalhos, o que está se mostrando mais promissor é o setor de serviços ligados a turismo. Porque é um setor, é uma atividade que nunca foi organizada aqui em Jacareí, né? Nunca foi organizada nesse sentido, de conselho, nunca foi organizada no sentido de um plano. Nós já temos, foi feito o ano passado o plano, aqui nessa casa mesmo teve uma audiência pública. Então, a gente nunca fez isso enquanto município. E agora está sendo feito. E aí abre muitas possibilidades, muitas oportunidades de negócio. Fala um pouquinho para a gente dessas oportunidades. Não sei se você pode abrir para a gente aqui. Não, oportunidades de negócio são evidentes, porque à medida que a gente vai organizando, porque é até um preconceito dizer que Jacareí não tem turismo. Todo mundo acha, mas Jacareí não tem turismo, né? E aí você começa a organizar, começa a ver os pontos, começa a ver os atrativos, começa a ver as festas, começa a colocar as necessidades de ampliação ou de reforma de alguns pontos da cidade, você já vai vendo oportunidades de negócio ali, que poderão surgir. Necessidades de investimento, necessidades de a iniciativa privada tomar conta dessas oportunidades, e não o poder público ter que desenvolver isso. Então, as oportunidades de negócio vão surgindo. E aí, o Contur é muito importante nisso, porque nessas reuniões do Contur, as pessoas que estão querendo investir nesses serviços, nessas atividades, encontram ali várias oportunidades de fazer negócio. Walker, eu sei que está bem recente isso, a greve dos caminhoneiros parou faz 7 dias, 8 dias, mas você já consegue fazer um balanço de como que a atividade empresarial de serviço, de maneira geral, aqui na cidade foi afetada economicamente? Olha, balanço, números a gente não tem mesmo, porque nem acabou ainda, né? Mas é evidente, é claro, para todo mundo ver os prejuízos da população, mas não há indicadores que a gente possa tirar noções ainda, tirar algumas ações, mas com certeza há a condição de a gente poder refletir sobre a nossa dependência do transporte rodoviário, a nossa dependência da gasolina, a nossa dependência de coisas que não precisavam ser tão assim. E a gente fez essa opção, né? E os setores que são envolvidos nisso afetam todos, né? Então o prejuízo é muito grande. As indústrias, as empresas começam a sentir agora, nesses últimos dias, muitas empresas estão parando porque já não recebem mais matéria-prima. E uma coisa também que a gente fez com a evolução as empresas desenvolveram ao longo do desenvolvimento, foi não trabalhar mais com estoques. Então, ontem mesmo eu estava na farmácia, pegando um remédio e não tem estoque, a farmácia não trabalha mais com estoque. Depois do just in time, né? Ninguém mais tem estoque. Então, a hora que para os caminhões... Para tudo. Para tudo, porque não tem estoque. Então, a própria eficiência deveria ter um plano B, um plano C, mas não tem. Tudo é no modal da rodoviária. Tudo é diesel, tudo é gasolina, tudo. Então, com certeza é muito afetado mesmo. Eu acho que eu não tenho números, né, para avaliar, mas com certeza, se continuar muito mais tempo, as empresas vão começar a parar e vão começar a ter que, não digo demitir, mas colocar o pessoal parado, né?
É complicada essa situação. E aqui no Bom Dia, você fica por dentro dos serviços realizados pelos vereadores da Câmara Municipal também. Acompanhe agora no nosso quadro Momento Legislativo. Aí temos, primeiramente, a vereadora Sônia Patas, da Amizade, do PSB. Ela pede que sejam feitas melhorias para os bairros 22 de Abril, na região Oeste, e Parque dos Príncipes, na região Leste, motivo de indicações da vereadora. Aí temos o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, que quer a manutenção da guia e da sarjeta na rua Miguel Torga, no bairro Jardim Santa Marina. E para finalizar esse momento legislativo desta terça-feira, o vereador Abner de Madureira, do PR, pede rondas ostensivas da Polícia Militar na região próxima à UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz. Tá aí, você pode acompanhar outros pedidos de informação e requerimentos dos trabalhos apresentados pelos vereadores ao longo das sessões ordinárias em nosso site jacareí.sp.leg.br. Voltar a conversar aqui com o Walker. Walker, recentemente vocês fizeram aí o mapeamento das cadeias produtivas, ele gerou um encontro entre empresários de diversos segmentos da área do setor da indústria aqui na cidade. Esse meeting, né, esse network, ele sempre existiu, né? De alguns clubes de serviços acabam fazendo isso, existem outros fóruns e outros espaços. A novidade que eu percebo agora é que o poder público municipal está assumindo um protagonismo nesse processo. O que isso implica? Qual é a novidade disso na prática para o município de Jacareí? Olha, Elton, nós não fizemos um mapeamento ainda. Nós fizemos um evento de lançamento. Nós começamos uma provocação, né? Um fomento, que eu acho que é o nosso papel como poder público, como Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O nosso secretário Carlos Amagai sempre diz que a gente tem que fomentar, organizar e que essas coisas devem acontecer depois a partir das suas próprias entidades e classes representativas ou até próprio das empresas. Mas nós temos essa função, essa obrigação de tentar organizar e fomentar que aconteçam esses encontros. O mapeamento de cadeia produtiva da indústria, inicialmente, ele visa justamente o que o nome diz, mapear e identificar as oportunidades de negócios das empresas, para que as empresas se conheçam aqui em Jacareí, para que elas vendam e elas forneçam para elas mesmas. Inclusive, a ordem do nosso prefeito de Isaí Santana de colocar a prefeitura como uma das empresas âncoras, para que porque a prefeitura é a maior compradora da cidade e ela compra muito fora, porque as empresas de Jacareí têm aquele preconceito de não fornecer para a prefeitura, alguma coisa assim. Então tem muito trabalho a ser feito, tem muito a organizar para que as empresas se conheçam. Então aí, novamente, muitas oportunidades de negócio devem acontecer, tem que aparecer, vão aparecer. E essas oportunidades, esse mapeamento vai ser feito através de oficinas, onde as empresas se reúnem, né, para realmente mapear ou identificar quais são as suas demandas, quais são as suas ofertas, e aí vão aparecer os problemas, vão aparecer as oportunidades de negócio. De uma forma bem simples, seria, por exemplo, uma empresa ela necessita de uma determinada matéria-prima e tem uma empresa aqui em Jacareí que pode fornecer isso para ela. Tentar fazer com que elas não se conhecem. Essas empresas negociem, façam negócios e aí gerem riqueza aqui no município. Isso, exatamente. Dois objetivos claros inicialmente, né? O primeiro é o fomento do negócio, fomento de mercado local, e o segundo objetivo é realmente identificar isso. O que é produzido aqui, o que tem de excedente, o que tem de necessidade, o que tem de demanda, o que pode ser desenvolvido e não é, porque às vezes a empresa tem uma máquina, faz um determinado produto sempre, porque ela fornece para um outro cliente fora, e aqui é necessário uma peça que pode ser feita para aquela máquina, e eles não sabem, e eles estão às vezes do lado, às vezes dentro do mesmo condomínio. E isso não acontece. Mas a nossa função é organizar isso em oficinas. A gente vai colocar eles para conversar, vai colocar eles para identificar esses produtos, essas ofertas e demandas. E aí, como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pegar essas informações para justamente mapear isso,
colocar o que é produzido, onde é produzido, e volumes, entregas, transporte, logística, para que isso tudo possa, para o ano que vem, a gente coloque isso no nosso plano de desenvolvimento econômico, que também é o primeiro, que não tem um plano de desenvolvimento econômico até hoje, Jacareí. Uma cidade do tamanho de Jacareí, do porte de Jacareí, que tem tantas indústrias e tantos setores, até o nosso gerente brincou ontem, nós produzimos de tijolo a foguete, e não sabemos o que tem no meio de tudo isso. Sabemos porque estamos por aí, mas não temos isso identificado, mapeado, estruturado. Vocês pretendem fazer isso para outros segmentos, além da indústria? Então, esse é o que eu disse lá na abertura. Dá até um friozinho na barriga, porque isso aí abre muito. Porque as empresas, lá no nosso evento inicial, estiveram mais de 120 pessoas. Mais de 70 empresas estiveram lá. E o nosso universo inicial, que a gente convidou, era de cerca de 200 empresas, que são as pequenas, médias e grandes indústrias de Jacareí. Porém, eu não sei por que as empresas de prestação de serviço, de comércio, ainda não se acordaram para o tamanho da oportunidade que vai haver. E eles não estiveram lá ainda. Então, quando eles começarem a perceber isso começar a funcionar, vai ser vai crescer muito. E aí nós vamos precisar de apoio das faculdades, das universidades, que também vão ter muito a agregar nesse processo. É realmente um processo de construção. Ele começa agora com essas 70 empresas que se inscreveram, mas o nosso universo é bem grande e ele vai se organizando e ele vai se multiplicando, não como rodadas de negócio, não como meetings de negócio, Estamos falando de outra coisa. Estamos falando de construção, de identificação. E aí, isso também, lógico, vai ter oportunidades de negócio. Mas o foco agora é identificar, mapear. Eu fiquei curiosa. O que vai acontecer nessas oficinas? Quantas oficinas vão ser? E quando que vocês pretendem já ter um mapeamento dessas empresas? O que vai acontecer nas oficinas é muito simples. Planilha de Excel, cruzamento, demanda e oferta. As empresas vão levando a sua demanda e a sua oferta, o que elas compram, o que elas vendem. Volumes e logística. Vão ser vários encontros? Vão ser vários encontros. Eu não sei, aí eu ia responder a segunda parte. Quantas? Não sei. Porque eles vão ser divididos em grupos, de acordo com setores, de acordo com produtos, de acordo com processos, não sei. Grupos vão se desmembrando a partir dos interesses desses próprios empresários. Então, é por isso que a coisa pode volumar bastante se houver interesse, se houver participação. Entende? Porque muitos setores vão se organizando e isso tudo vai gerar um monte de informação e vai ser muito rico para a gente usar no nosso plano no ano que vem. Legal. São informações reais, né? Muito bem. Bom, vamos fazer uma pausa aqui na nossa discussão sobre desenvolvimento da cidade. Vamos ficar sabendo aí como foi o fim de semana das nossas equipes e atletas do Câmara Esporte. Fala galera, tudo bem? No último Câmara Esporte falamos sobre a expectativa para uma das semifinais do Paulistão de Rugby entre o Jacareí e o Poli, que aconteceria no sábado. Pois então, o jogo foi cancelado por conta da greve que interfere em todo o país e ainda não há data para acontecer, mas a gente fica de olho e qualquer informação a gente traz para você. E a jacariense Ruth Souza, da luta olímpica, terminou em 8º lugar na seletiva pan-americana para os Jogos Olímpicos da Juventude na categoria dela, até os 72 quilos, que aconteceu neste fim de semana na Guatemala. E como ela não terminou nas 2 primeiras colocações, não conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, na Argentina, que acontece em outubro. As 2 vagas na categoria da Ruth ficaram com a cubana Milanes Marim e a americana Tristan Kelly. E o piloto de Superbike Luiz Ferraz
participou da etapa do Superbike Brasil, mas que foi convertida a uma Copa Paraná de Superbike, para que os atletas que estão brigando pelo título nacional não sejam prejudicados, pois muitos deles não compareceram ou não tinham combustível o suficiente para a prova, por conta da greve que afeta o país. Esta prova aconteceu em Curitiba e o Luiz Ferraz conquistou o 3º lugar. Agora, a próxima etapa vai rolar em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, no dia 24 de junho. Valeu, Luiz! E o Câmara Esporte fica por aqui. Uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau! É isso aí, já que a gente está falando de investimentos e gastos públicos, hoje a partir das 17 horas acontece a audiência pública da saúde aqui na Câmara Municipal. Essa audiência vai apresentar os números referentes aos primeiros 4 meses do ano, ao primeiro quadrimestre, e você é nosso convidado. Hoje à noite vai ter transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí, então você confira hoje a partir das 17 horas. Muito bem. Walker, olha só, nós temos o pessoal acompanhando a gente aqui. O Jaime Roque, tô dizendo aqui, ó, que é um velho amigo seu. Ele disse que ele discorda que, quando a gente estava falando do turismo, ele fala que o que precisamos, na verdade, são de empresas de porte como a Sherry. E mais abaixo, o Milton Kudamatsu, também economista, sempre participa aqui com a gente. Um abraço, Milton. Ele fala que o governo passado desenhou o desenvolvimento comercial olhando somente para a China. Nós temos que buscar novas parcerias comerciais. Aí a gente, você vê, 2 concepções, né? Como é que você analisa essas 2 concepções aí de desenvolvimento para a cidade de Jacareí? É bacana discordar, porque a construção é feita de atritos, né? E no desenvolvimento econômico, e como todo mundo que investe, eu não tenho tanto dinheiro assim para investir, mas quando a gente vai ter dinheiro para investir, você tem que diversificar o investimento. Porque se aquele investimento que você fez ele falhar, você perde tudo, então você divide. Jacareí tem sai na frente porque tem uma ótima oportunidade, porque, como eu disse, produzir de tudo aqui. Nós já tivemos a Forte como a nossa potência maior de Jacareí era têxtil, a indústria têxtil, depois passou para a indústria química, né? E nem a indústria têxtil por causa de mercado diminuiu, mas nem foi embora, ainda continua. A química também diminuiu, mas continua. Ainda temos têxtil, ainda temos química. Agora temos uma força grande nas cervejarias, né? Papel celulose, vidros e agora automobilístico. Isso é ótimo. Por quê? Porque o mercado oscila. Ele oscila e aí a cidade não pode ficar à mercê de uma só empresa, porque os negócios não dependem da cidade, a cidade depende mais dos negócios. Se os negócios eles mudam de lugar, eles mudam de interesses, não tem como segurar. Então a gente tem que ter uma diversificação de empresas, de negócios, mesmo porque nem todo mundo tem vocação para automobilismo. Tem muita gente que tem vocação para turismo, tem vocação para comércio. Todas as áreas têm que ser desenvolvidas, porque senão não há equilíbrio e não há desenvolvimento, né? E nós temos um polo automotivo inteiro ainda para ser desenvolvido. E não é sempre que a gente tem uma empresa do porte de Sherry querendo vir para Jacareí. Hoje em dia não há nenhuma intenção, não há nenhum investimento vultuoso para nenhum lugar. Então a gente vai ficar esperando? Não, nós temos que trabalhar, desenvolver. Eu até digo que nós estamos num momento bom. É bom que tenhamos em crise, porque nós temos aí o resto do ano para a gente se preparar, para a gente identificar, para a gente mapear, para a gente planejar. Se reinventar, para que quando o mercado destravar e o Brasil voltar a crescer, nós já estamos melhores. Porque se o investimento vem hoje, eu pergunto sempre lá para os empresários, o investimento vem hoje, a sua empresa está pronta? Não, não está. Então como é que faz? Então vamos começar a trabalhar já, e diversificadamente. Essa é a nossa proposta. Então, a construção desses chamados arranjos produtivos locais é uma saída para fazer esse enfrentamento a essas intempéries do mercado? Claro, os arranjos produtivos locais, o governo do estado tem reconhecido em alguns lugares, né? Até por provocação da cidade, da região, como acontece com as cervejarias no sul de Minas, lá no sul do país.
A região começa a ter um movimento de empresas daquele setor e aí ela pede que o governo do estado promova alguns incentivos e aí ele declara arranjo produtivo local e dá incentivos estaduais, muito bons. Mas nós não temos isso ainda organizado, precisamos organizar. Por que o Vale do Paraíba não tem um arranjo produtivo local ainda organizado, identificado e reconhecido pelo governo do estado? Precisamos fazer isso. Precisamos primeiro fazer aqui, para depois envolver as cidades em volta. Tá certo. Assim como São José já está trabalhando nesse sentido também. Walker, quero agradecer a tua presença aqui. Conte com a TV Câmara aí para divulgar as ações da Secretaria. Eu que agradeço. Fico à disposição. Nós, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estamos trabalhando para desenvolver a Jacareí. E você que comentou aqui, depois o Walker e a equipe dele vão olhar aqui os teus comentários. O pessoal segue aqui, o Jaime continua aqui conversando, está sugerindo que a gente traga empresas de qualquer tigre asiático para Jacareí. Tem que só combinar com eles, né, Jaime? E ver se eles estão interessados em vir para cá. Muito obrigado pela sua participação, Jaime, Milton. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham no 61.4 aqui na TV Câmara de Jacareí. Agradeço também a você que está aí nos acompanhando pelo YouTube e também pelo Facebook. O nosso jornal de hoje termina aqui. Temos nossa reprise ao meio-dia e às 11 horas da noite. Acompanhe o nosso Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí e facebook.com/. Câmara de Jacareí. Siga-nos também em nosso perfil no Instagram, @Câmara de Jacareí. Para você rever todos os nossos programas, acesse o nosso canal, como o Elton já falou, o nosso canal que é youtube.com/TV Câmara Jacareí. E hoje você acompanha às 20 horas o programa TV Câmara Entrevista sobre os 70 anos da Câmara Municipal aqui de Jacareí. O entrevistado é o jornalista Rodrigo Romero. Eu tive o privilégio de entrevistar o Rodrigo Romero, que é o nosso jornalista que já entrevistou mais de 400 pessoas na cidade. E eu pude fazer um Gente em Destaque com o Rodrigo Romero. Eu acho que eu fui um personagem aqui, porque marcou minha história entrevistar alguém que já entrevistou 400 pessoas aqui da cidade. E o Rodrigo contou fatos interessantíssimos. Por exemplo, teve vereador que morreu durante um jogo do Corinthians, Elton. Olha aí. Olha só, era um torcedor tão fanático que durante o jogo, você acredita nisso, Walker? Morreu durante um jogo do Corinthians. Acho que não, porque corintiano tem coração forte. Né? Tem coração forte? Olha que o Rodrigo pode mostrar o contrário. E a gente pensar hoje em dia, o Corinthians não faz a gente sofrer mais. Faz, só então, dá alegria. Faz muito tempo isso. Só dá alegria, né? Só dá alegria. Pois é. Vamos lá, mas teve vereador que durante a sua fala na tribuna teve complicações ali, acho que cardíacas, durante aquelas discussões acaloradas. Tem fotos, muitas fotos, teve as sessões de homenagem que homenageou personagens muito curiosos da história do nosso país. E um deles foi o Chico Xavier, que recebeu realmente a homenagem lá em Minas Gerais. E tem várias fotos e vários fatos muito interessantes dos 70 anos da Câmara Municipal de Jacareí. É hoje, TV Câmara Entrevista, às 20 horas. Não perca. E amanhã a gente tem a 17ª sessão ordinária, mas voltamos na quinta-feira. Será feriado, mas nós vamos ter o Bom Dia Jacareí com os jornalistas André Leite e Fred Cunha para conversar sobre os impactos da comunicação social e também notícias da sua cidade. Um forte abraço e até lá!